Todos já registraram as suas presenças. Invocando a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão, determinando aos nobres vereadores que, se puderem, se manterem em pé, para observância de 1 minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. A ata da 5ª sessão extraordinária, realizada no dia 2 de julho de 2020. Consulto se há necessidade da leitura da mesma. Dispensado. Dispensada a leitura, em discussão. Não havendo discussão, em votação. Senhores vereadores, por favor, registrem os seus votos. Encerrada a votação, a ata está aprovada. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, em atendimento ao disposto ao artigo 311 do Regimento Interno, estando em julgamento as contas municipais do exercício econômico financeiro de 2017, encartadas no processo do projeto de decreto legislativo número 001/2020, concedo a palavra ao segundo secretário vereador Hugo Silva para a apresentação do parecer junto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. Vereador Hugo. Bom dia, presidente. Projeto de decreto legislativo... Estão conseguindo ouvir bem o vereador Hugo? Sim. Prossiga, vereador. Sim. Projeto de decreto legislativo número 001/2020. Assunto: dispõe sobre a aprovação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, referente ao exercício financeiro 2017. Origem: processo E-TC número 0068-46-989-16-8, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em parecer da Egrégia Primeira Câmara do Colendo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, lavrado em sessão realizada em 22 de outubro de 2019, sob a presidência da relatoria do eminente conselheiro Edgar de Camargo Rodrigues, também presentes o conselheiro Sidney Stanilaus Beraldo e a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Foi expedido para ser favorável às contas da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba, relativas ao exercício econômico e financeiro de 2017, com recomendações e determinações. Ressalta que os itens apontados no relatório da auditora foram cabalmente justificados na defesa e aceitos por aquela Corte de Contas, inclusive com a juntada da documentação comprobatória. E nada restou de insanável que viesse indicar contrariedade ao parecer prévio pela aprovação das contas do ano de intenso trabalho e realizações em nosso município. No ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a competência para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, seja federal, distrital, estadual ou municipal, e inclusive do Poder Legislativo, é exclusiva do Poder Legislativo. Dessa forma, nessa hipótese, a função do Tribunal de Contas opinativa, atuando como órgão auxiliar do Parlamento. Assim, cabe ao Tribunal de Contas a apreciação das contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, CF nos artigos 25, 31, 71 e 75, e ao Poder Legislativo o seu julgamento no artigo 49 do inciso 9º CF. Estabelece a Constituição Federal de 1988
Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O parágrafo 1 do controle externo da Câmara Municipal será exercida com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. O parágrafo 2, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. As decisões dos tribunais de contas possuem eficácia própria, conferida por via constitucional e reconhecida por doutrina e jurisprudência, salvo os casos de ilegibilidade manifesta. As contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba relativas ao exercício econômico-financeiro de 2017 foram integradas e demonstradas por meio de balanços da prestação de contas, dos balancetes mensais, dos relatórios de execução orçamentária, relatórios de gastos com pessoal, relatórios de gestão fiscal e infinidade de demonstrativos e documentos idôneos solicitados, para fim de análise e posterior emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas. Devendo-se agora submeter-se ao resultado da aprovação pela Câmara Municipal, a qual pode, por meio de votação de mais de 2/3 dos vereadores, manter ou confirmar a peça técnica emitida, julgando por fim regulares ou irregulares as contas da Prefeitura. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu relatório que embasou o parecer, esmiuçou-se os livros, registros, balanços, documentos e arquivos relativos ao exercício financeiro de 2017, analisando os seguintes aspectos: planejamento de gestão pública, plano plurianual, LDO e LEA, execução orçamentárias, receitas, fiscalização das receitas, renúncia de receitas, dívidas ativas, despesas com saúde, adiantamentos, resultados financeiros, econômicos e patrimonial, dívida e endividamento e os restos a pagar. Auxílios, subvenções e contribuições, concedidos e recebidos. Licitações, comissão de licitações, contratos remetidos ao tribunal, examinados em loco e execução contratual, com ordem cronológica de pagamentos, pessoal, quadro de pessoal, admissão de pessoal, regime previdenciário e encargos sociais. Remuneração dos agentes políticos, tesouraria, almoxerifados e bens patrimoniais. Livros e registros, denúncias e representações, análise patrimonial, alienação de ativos, dívidas e endividamentos, balanço financeiro, balanço orçamentário, demonstração de variações patrimoniais, balanço patrimonial, transparência na gestão pública, atendimento a leis orgânicas, instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendimento à lei de responsabilidade fiscal, despesa com o pessoal e aplicações no ensino. De todo o apurado, a auditoria apresentou o relatório, qual foi devidamente justificado no prazo legal pela Prefeitura e tecnicamente nada obsta pela sua aprovação. Em razão do perfeito e atendimento aos índices constitucionais obrigatórios. Conclusão. O controle externo que se refere à Constituição, executado pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, tem por função primordial a guarda de moralidade e legalidade administrativa, de forma a verificar casos de improbidade administrativa no decorrer do mandato exercido pelo político responsável. Este é o sentido empregado por norma antiga, mas recepcionada pela Constituição, qual seja a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964,
que, em seu artigo 81, disciplina os objetivos do controle externo. Artigo 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar probidade da administração, aguardar e legal emprego dos dinheiros públicos e cumprimentos da lei de orçamentos. Diante do exposto e consoantes exaustivamente observada no processo de contas, as pequenas falhas ocorridas nas contas não tiveram o condão de maculá-las, a ponto de desaprová-las, consoante o parecer daquela Corte de Contas. As ponderações incertas na defesa do Executivo, conforme voto pelo próprio conselheiro relator, foram capazes de ilidir as penas falhas técnicas ensejadas à aprovação das contas por aquele órgão auxiliar. Restaram comprovadas pelas justificativas consistentes e, através de documentos, a legalidade material e moralidade de todas as despesas e receitas. A administração cumpriu seus objetivos constitucionais e legais, de forma a assegurar uma ação governamental com a observância dos princípios da legalidade, economicidade e legitimidade, numa gestão de grande progresso econômico e social, provando a excelente utilização dos recursos públicos. Diante da constatação dessa correta gestão pública, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo expediu parecer favorável à aprovação das contas por este Legislativo. Observados os termos aqui expostos, é com base no quanto dispõe o artigo 300 do parágrafo único do Regimento Interno. As comissões permanentes acompanham o parecer prévio daquela Corte de Contas, opinando pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, relativa ao exercício financeiro de 2017, na forma do projeto de decreto legislativo em anexo que se faz pela integrante do presente. No que respeita ao projeto legislativo, a dada se exerce do disposto no artigo 53 do parágrafo 1 do inciso 3 do Regimento Interno, o parecer do Tribunal de Contas apenas poderá ser rejeitado em havendo os votos correspondentes à maioria qualificada do plenário. Considerando que as comissões subscritoras opinam pela aprovação do referido parecer, e se assim também entender o plenário, a aprovação do presente decreto legislativo dar-se-á por este mesmo quórum, que é o previsto pela aprovação de forma geral. Plenário Antônio Branco, 17 de junho de 2020. Eu vi o vereador Ebenezer, o vereador Magno. O vereador Magno está presente? Estou presente, presidente. Aproveitando aí o ensejo e a presença de todos os senhores vereadores, gostaria mais uma vez de estar aqui convocando para que possamos realizar uma sessão extraordinária na terça-feira após a sessão ordinária, para que nós possamos deliberar sobre esse mesmo tema após a sessão ordinária de terça-feira. Ok? Presidente. Vereador Ebenezer. Muito bom dia, tudo bom? Bom dia, Sua Excelência, está bem? Bem, desculpa o atraso aí, escorreria aqui. Tranquilo. Mas ver se está sendo bem audível aí ou não? Não entendi. Está me ouvindo bem, não? Estou ouvindo bem. É em duas votações, né, presidente? Duas votações. Portanto, eu estou convocando já para a próxima terça-feira uma sessão extraordinária após a sessão ordinária para realizarmos a segunda votação deste projeto, ok? Das contas, ok? Tá bom, presidente. Encerrada a leitura do parecer em primeira discussão. Encerrada a leitura do parecer em primeira discussão. Não havendo discussão, em primeira votação. Senhores vereadores, registre seus votos, mas vou chamá-lo também nominalmente.
Vereador Tesoureiro Adalto Silva Santos, Adalto Pessoa. Voto sim, presidente. Vereador Amâncio Raimundo de Souza Neto, Amâncio Neto. Presidente, meu voto é sim. Vereador Ângelo da Silva Souza, Ângelo da Silva. Vou me abster, presidente. Vereador Antônio Aparecido Nunes, xerife. Bom dia, presidente. Bom dia. Meu voto é sim. Vereador Antônio Marcos Batista Pereira, Marcos Tonho. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Ebenezer Francisco de Paula, pastor Ebenezer. Presidente, a princípio eu vou me abster, na próxima a gente discute aí. Vereador Emerson Furtado Nogueira de Souza, Cadu da Farmácia. Eu voto sim, presidente. Vereador Evanilson Martins, Nilson Cadeirante. Também voto sim. Vereador Genuíno Antônio de Lima, Gino Mariano. Voto sim, presidente. Vereador, segundo secretário, José Hugo da Silva, Hugo Silva. Voto sim, presidente. Vereador Luciano Aparecido de Almeida, Luciano Almeida. Voto sim, presidente. Vereador Magno Eiji Mori, Magno Mori. Voto sim, presidente. Vereadora Neuci Aparecida de Freitas Santos, enfermeira Neuci. Eu voto sim, presidente. Vereador Ronaldo Ascencio Santos Ferreira, Ronaldo Santos. Voto sim, presidente. Vereadora primeira secretária Sabrina Colela Prieto, Sabrina Colela. Voto sim, presidente. Vereador Valmir Batista Damas, Alemão da Banca. Eu voto sim, presidente. Vereador Vicente Augusto da Costa, Vicentão. Eu voto sim, presidente. Os vereadores que ainda não registraram o voto. Todo mundo já Registrou. Encerrada a votação, o projeto de decreto legislativo número 001 está aprovado em primeira discussão e votação. Encerrando assim a ordem do dia. E mais uma vez reforço para terça-feira, após a sessão ordinária, estaremos aqui novamente deliberando sobre este mesmo assunto. Muito obrigado, agradeço a compreensão de todos e até terça-feira que vem. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. A sessão está encerrada. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Um abraço. Valeu.